Olá, eu vou ler um pouco aqui da palavra de Deus que está escrito em Atos capítulo 12. O título é Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que vinha alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contudo-lhe, como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou justiça. E partindo da Judeia,
para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho, expirou. Que palavra maravilhosa! Essa é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é cheia de histórias, e uma das histórias é essa, onde o homem está preso, acorrentado entre soldados dentro de um lugar onde só pode sair com a chave ou se destruir o lugar para ele sair. Onde ele está, passa por 2 portões. Ele é acordado e sai de 2 portões e passa por todos os soldados, e nenhum soldado percebe ele saindo. E ele, o anjo, sai, e quando ele sai do último portão, o anjo deixa ir. E assim como você está imaginando que essa palavra é apenas um conto ou uma história, como Pedro também pensava que aquele anjo, quando libertou ele daquela prisão, era apenas uma visão, e ele percebeu que não era visão porque ele estava fora. Assim, Deus também quer fazer com você. Ele quer abrir os seus olhos para que você possa entender que essa Bíblia não é apenas uma história, é a verdade. E no momento que você mais precisa, Ele pode te ajudar. A diferença é que Pedro estava sendo livre porque ele estava servindo a Deus. E talvez você está passando por um problema, por alguma situação ruim, que não é favorável à sua vida, à sua saúde, à sua alegria, à sua felicidade. E talvez você não está servindo a Deus. Talvez você está servindo a sua própria vontade, o seu próprio desejo, a sua própria opção de vida. E está numa situação em qual só Deus pode te ajudar. E essa palavra é para você que não confia, não sabe de onde vem o socorro. E a palavra está aqui. Tem gente orando por você. E o anjo, ele vai lá para te ajudar. Aonde você está, aonde você estiver, o anjo vai. Não tem obstáculo. Quando você coloca na mão de Deus, quando alguém é colocado na mão de Deus, Deus envia o anjo. E como Pedro passou por aqueles obstáculos, o anjo deixou. Deus vai mandar pessoas para te tirar da situação em qual você está metido, metida, encontrado, encontrada. Ele vai te livrar, vai te libertar, mas você tem que tomar a direção da sua vida. Porque o anjo vai deixar você, quando ele te livrar, ele vai deixar, porque ele já mostrou o que ele veio fazer, ele veio te livrar. Agora cabe a mim, cabe a você, a continuar no caminho, buscando o caminho certo para andar.
E aqui fala que Pedro, quando saiu, o anjo deixou ele. E ele foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Inclusive orava por ele. E a menina, quando viu ele, ela se assustou e foi lá e falou. E o povo que estava orando por ele imaginou que era apenas o anjo da guarda. E ela: não é ele. E ela foi lá. A terceira vez ele continuou batendo. Ele não desistiu de bater na porta. E ele se apresentou diante do povo. E uma das coisas que destaca aqui, quando ele se apresentou, ele falou o livramento que Deus deu para ele. E ele não sabia que Herodes tinha matado Tiago. Então, muitas das vezes, você está numa situação, você não está sabendo o que está acontecendo ao redor, com seus amigos, seus irmãos, seus parentes, com as pessoas que você ama. E muitas das vezes eles estão passando por problemas difíceis também. E você tem que continuar lutando. E Deus te deu o livramento para você continuar lutando. E ele deixa o recado, fala para Tiago. Mas Pedro perseverava em bater aqui. No 17 ele diz, versículo 17, acendendo-lhe ele com a mão e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E assim, e saindo, partiu para outro lugar. Versículo 17 do capítulo 12. Ele não sabia que Tiago tinha sido morto por Herodes. E outra coisa, aqui também, no 23, diz, no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Isso foi o futuro de Herodes. Esse é o futuro daqueles que não dão glória a Deus. Aqueles que querem dar glória ao homem. Aqueles que querem glorificar o homem. Aqueles que querem glorificar a sua vida terrena. Aqueles que querem ser glorificados. Aqueles que querem ser adorados. Aqueles que querem estar acima de tudo e de todos. Esse é o futuro, ser comido de bicho. E Herodes, no início aqui do 12, depois que ele matou Tiago, ele percebeu que o povo daquela região se alegrou com aquilo. E ele continuou. Aí ele guardou Pedro. Mas ele não guardou Pedro porque ele gostava de Pedro. Porque tinha religião. Um dia da Páscoa era um dia consagrado, não ia ter ninguém na praça para poder ver. E para ele ser bem quisto e bem-vindo, porque ele queria ser bem visto. Não sei se você sabe, mas um dos países modernos, na questão da divisão de poderes, a Grécia é um, e esse homem ele fazia parte dos gregos, pois ele fazia parte dos membros, dos representantes do governo daquela época.